Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Podem sentar, irmãos, em nome de Jesus. Amados irmãos, nós lemos nesta noite esse texto da Palavra de Deus. É um texto que o Senhor tem falado comigo já há algum tempo, alguns anos, e ele arde o meu coração e nos desafia a guardar a fé. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito, não é? Nós sabemos que era do Egito, e deu ordem acerca dos seus ossos. Se nós observarmos o contexto desse capítulo, desse versículo, nós observamos que estamos aqui falando da natureza da fé e da galeria dos heróis da fé. Todos esses heróis da fé desse capítulo, eles têm uma razão pela qual eles figuram nesse capítulo 11 aos Hebreus. Estamos aqui nessa noite fazendo uma meditação. Eu não sou assim um pregador eloquente, mas eu sou mais de fazer reflexão e meditação sobre o que a palavra nos diz. Admiro muito os que são eloquentes e que conseguem assim transmitir de uma forma mais forte a palavra. Mas eu gostaria de nessa noite nós refletirmos sobre a fé que estamos guardando. Todos têm uma razão pela qual estão figurando. Aqui a Bíblia fala de Abraão, seu grande feito, de levar o seu filho e já recobrá-lo pela fé. Deus deu a ordem para ele entregar, e ele pela fé recobrou o seu filho da morte. Temos aqui feitos extraordinários de Moisés, temos feitos extraordinários de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas. Cada um tem uma história de milagres extraordinários, pelas quais, por essas histórias, eles figuram nessa galeria como heróis da fé. Dentre esses conhecidos, tem outros cristãos anônimos, outros servos de Deus anônimos, que deram a vida pela fé, que perderam seus bens, que foram expulsos de suas casas, que foram mortos, que foram cerrados ao meio, que se esconderam nos lugares tenebrosos da terra. Todos esses são heróis da fé, porque têm feitos extraordinários que os faz figurar nessa galeria. Mas quanto a José, a princípio eu fiquei pensando, por que José não figura nessa galeria? Pelo fato dele ser um vencedor, ele foi levado da prisão para ser governador para o palácio. Isso é um feito extraordinário, isso é um milagre muito grande. Alguém que no mesmo dia é prisioneiro e no mesmo dia se torna governador. É um milagre que só Deus pode fazer nesse contexto. José também poderia figurar nessa galeria pelo feito extraordinário dele ter resistido à tentação enquanto jovem, quando a mulher de Potifar o assediou. Provavelmente era uma mulher bonita, era uma mulher atraente, ela tinha todas as condições de seduzir uma pessoa mediana. E foi um feito extraordinário esse jovem José resistir a essa tentação, um verdadeiro milagre. José poderia figurar também nessa galeria, pelo fato dele ter interpretado os sonhos do copeiro Mó, do padeiro Mó, e os sonhos do próprio faraó, porque é um dom extraordinário de Deus interpretar sonhos e eles se cumprirem conforme a interpretação. Mas a razão pela qual José aparece nessa galeria não são nenhuma dessas. A razão pela qual ele aparece nessa galeria é que ele manteve a fé na promessa
de que ele seria tirado do Egito, que o Egito não era a sua terra. O Egito não era a sua terra, que um dia, a promessa que Deus havia feito há 400 anos atrás a Abraão, iria se cumprir. Aquela promessa estava de pé. Deus disse para Abraão: Abraão, eu vou dar à tua descendência essa terra. Mas antes eles serão escravos há 400 anos numa terra estranha, até que a medida do pecado dos amorreus se completem. Depois eu vou tirá-los desse lugar onde eles vão ser escravizados com mão forte e vou levar para essa terra que eu te dou a tua descendência, a terra de Canaã. Passou-se o tempo, veio Isaac, veio Jacó, veio os 12 filhos, e agora os irmãos conhecem a história. José foi peregrino, sofreu muito no Egito, entrou como escravo, foi caluniado, foi preso, foi para a masmorra, estava distante de seus pais, um adolescente ainda, mas a Bíblia diz que Deus estava com José. Deus estava com José. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, se Deus estiver com você, tudo se torna um paraíso. Tem até um hino que diz isso, né? Se perto está, se tenho junto a mim Jesus, os meus anseios todos satisfaz. Se perto está, me enche o coração de paz, num paraíso estou, se perto está Jesus. O contexto dessa frase de José: José está próximo à morte, ele está num leito de morte. Nesse momento, José já tinha contemplado os filhos dos seus netos, ele contemplou até a sua 4ª geração. Com José no trono como governador, Jacó vem ao Egito, Israel vem ao Egito com 70 pessoas, as 12 tribos, as 11 tribos que entraram, mais José que já estava no Egito, constitui o início da nação de Israel. E esse povo cresce no Egito. José, governador do Egito, proporcionou bem-estar a toda a sua família, a todos os seus familiares. Eles gozavam de prestígio, eles gozavam de uma vida social, de reconhecimento, eles viviam bem financeiramente, eles estavam realizados financeiramente, profissionalmente, porque eles tinham sobre eles a mão da segunda pessoa mais importante do Egito, que era José. Então é muito provável que no ambiente de bem-estar social, no ambiente de fartura, no ambiente onde eles esqueceram a fome, onde eles esqueceram as agruras do passado, eles estavam bem. E todo ser humano tem a tendência de esquecer do Senhor quando as coisas vão muito bem. Por isso que temos que ser vigilantes contra a carne, para que nós nunca venhamos a nos esquecer de nenhum dos seus benefícios. Então é provável que os filhos, os sobrinhos da 2ª, 3ª, 4ª geração estavam assimilando a cultura do Egito. Estavam acostumando-se ou acostumados com a forma de viver do Egito, com a forma de viver daquele mundo, e havia esquecido a forma de viver de Canaã. Havia esquecido a forma de viver de servir a um único Deus, de guardar os seus preceitos, de guardar a aliança com Abraão, de servir ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Agora ele estava inserido numa cultura pagã, e onde havia vários deuses, onde imperava o politeísmo, onde imperava o paganismo. E eles estavam
incorporados nessa cultura, provavelmente já haviam esquecido da promessa que Deus havia feito a Abraão, mas José não havia esquecido. Apesar de toda a ascensão social, apesar de toda a ascensão política, apesar de todo o progresso financeiro, de todo o bem-estar, isso não seduziu o coração de José. Ele tinha convicção que ele era peregrino naquela terra. Por mais que você tenha sucesso neste mundo, nas corporações, nas empresas, na vida intelectual, na vida social, reconhecimento na cidade, reconhecimento no estado, você não é daqui. Você é peregrino nessa terra. Nada pode nos embaraçar nessa terra. Nada pode nos encantar nesta terra. Tem um hino na harpa que diz: se é glorioso pensar nas grandezas dos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória de além. Não desejas viver, ó amigo, nesta formosa Jerusalém? Irmãos, estamos vivendo dias em que a igreja, ela não é mais aquela igreja perseguida do início, quando nos apedrejavam literalmente, quando tocavam fogo dos nossos templos, quando nos reputavam por povinhos. De certa forma, crescemos e estamos inseridos na sociedade brasileira de igual para igual. Isso não pode nos impedir de ter a convicção que não somos daqui, que a qualquer momento a trombeta vai soar e nós seremos chamados de volta. Apesar de que estamos começando a viver tempos de perseguição, mesmo no Brasil, a perseguição talvez não seja física, mas são perseguições oblíquas, são perseguições indiretas, psicológicas, instrumentalizadas. Mas o mundo está a nos dizer que nós não somos daqui. Por mais que você seja relevante na cultura desse mundo, na faculdade desse mundo, nas empresas desse mundo, no governo desse mundo, você não é daqui. As pessoas olham para você e vê que você é diferente. Vê que você tem algo diferente. As nossas novas gerações, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens têm que ser ensinados que nós não somos daqui. Eles têm que saber quem são os deuses dos seus pais, quem é o Deus de seu pai. Os deuses não, o Deus de seu pai, de seus pais. Eles têm que conhecer o Deus dos seus avós, o Deus dos seus antepassados, para que não aconteça de que eles venham se esquecer que não são daqui, que aqui não é nossa terra, que aqui somos estrangeiros e peregrinos. José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel. E que menção foi essa? Está lá em Gênesis. Se você abrir a sua Bíblia, Gênesis, no capítulo 50, no versículo 24, veja só o 23, diz assim: e viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maqui, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José aos seus irmãos: eu morro, mas certamente Deus vos visitará e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E fez José jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. Certamente Deus vos visitará. A cultura do Egito, as pirâmides do Egito, não foram suficientes
para seduzir José. Porque José deu ordem acerca dos seus ossos. Isso aqui é um símbolo de que nada da igreja vai ficar nessa terra no dia do arrebatamento. José deu ordem acerca dos seus ossos. Ele poderia, na condição de governador da segunda pessoa mais importante do Egito, exigir para si que se construísse uma pirâmide, um sarcófago de ouro ou uma pirâmide, e José ficasse imortalizado na história do Egito. Mas ele preferiu que seus ossos fossem para a terra prometida. Ele não quis nome na terra, ele preferiu nome no céu. Assim deve ser cada um de nós. A glória deste mundo não pode nos seduzir. E José deu ordem acerca de seus ossos. Deus certamente vos visitará. É muito provável que aquela geração, a quarta geração, já estava se acostumando, já tinha assimilado tudo do Egito e tinha perdido essa fé. Como crentes em Jesus, em pleno século 21, em plena era da modernidade, não podemos esquecer que Jesus está voltando para nos buscar. A promessa da sua vinda é real. Isso tem que ser mais real para você do que qualquer outra coisa nessa terra. A volta de Jesus para nós tem que ser mais real do que esse púlpito que está aqui na minha frente. Ele voltará. Ele voltará para buscar a sua igreja. Jesus está voltando, os sinais estão se cumprindo. A igreja não pode esquecer dessa gloriosa esperança. A qualquer momento, a trombeta soará. E ele vai dizer: sobe, povo meu. Irmãos, José deu ordem acerca dos seus ossos, porque aqui na terra não ficará nada da igreja quando Jesus vier. É provável que aqui nessa reunião tenham pessoas que não participará do arrebatamento, porque Jesus os levará antes para si. Mas você, mesmo que vá antes, você vai participar do arrebatamento através da ressurreição. A Bíblia diz que a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Serão transformados e ressuscitarão incorruptíveis. Aquilo que é corruptível, os que estiverem vivos, se revestirão da incorruptibilidade. Os crentes que já estiverem partidos, as sepulturas vão se abrir, em sinal de que ali havia um santo, e o Senhor os trará novamente. Nenhum resto mortal de crente vai ficar nesta terra, irmãos. Nenhum osso de um crente ficará nessa terra. O Senhor os levará. Eu morro, mas certamente Deus vos visitará e vos levará para a terra que jurou que daria a Abraão. E vocês levarão os meus ossos daqui. Nada da igreja vai ficar nessa terra. A única coisa da igreja que vai ficar nessa terra, a única coisa da igreja que ficará nessa terra será a saudade. Vai ficar uma saudade. Vai ficar um vazio tremendo, principalmente para aqueles que ouviram, que tiveram a chance de ouvir o Evangelho e não tomaram a decisão de entregar a vida a Jesus. A única coisa que ficará da igreja nessa terra é a saudade. Quando sair essa notícia que um povo desapareceu, quando chegar essa notícia, vai ser a pior notícia que um desviado vai ouvir. Vai ser a pior notícia que uma pessoa que ouviu o Evangelho e não entregou a vida a Jesus vai ouvir. Vai ser essa: o
tempo da graça terminou. Muito breve vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu. Este povo era o povo de Deus. Vamos cantar todos nós juntos? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Muito breve vai sair uma notícia. Muito breve vai sair uma notícia que um povo que desapareceu Era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Quero convidar todos para estarmos em pé. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Nesta noite, eu quero encerrar essa mensagem colocando 2 pontos. Guarde a fé. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meus dos mares, guarde a fé. O apóstolo Paulo, nos seus instantes finais, ele disse: eu já estou sendo oferecido por aspersão do sacrifício. Ele estava preso, desprezado dos amigos, doente e condenado à morte. Ele disse para Timóteo: venha ter comigo depressa, porque todos me abandonaram. Só Lucas está comigo. Eu estou abandonado, estou preso, estou doente, estou condenado à morte. Mas eu já estou vendo que terminou a minha carreira e eu guardei a fé. A coroa de justiça já está preparada para mim, e o Senhor vai me dar naquele dia. Irmãos, o que vier a acontecer no nosso país, o que vier a acontecer no mundo, não é motivo para esquecermos das promessas. Ainda que tenha bem-estar social, confie nas promessas, você não é daqui. Ainda que tenha perseguição, confie nas promessas, o rei está voltando.